Hoje, a grande surpresa do Brasil nas Olimpíadas foi o surf. O Brasil conseguiu classificação para as quartas de final com uma nota histórica de Gabriel Medina. E agora voltamos com o André Vieira, correspondente da Telesur, que está em Paris acompanhando os jogos. André, boa noite. O que mais você nos conta deste dia de competição? Como está, Gihanna? Boa noite para você, para também a todo mundo que nos acompanha aqui pela TVT. A gente continua aqui na cobertura da Telesur, a cobertura os nossos, dando destaque para os nossos atletas latino-americanos e caribenhos. Foi dia de vitória lá, de bastante avanço do Brasil no surf, mas aqui também em Paris. Lembrando que lá é no Tahiti, né, que é uma zona que é controlada pela França, mas aqui na capital Paris também teve resultados bons para o Brasil, como, por exemplo, a estreia hoje do voleibol feminino contra o Quênia. O Brasil venceu de forma bem fácil, por 3-0. E estamos começando, né? Foi a estreia do Brasil hoje. O Brasil vem hoje, vem no voleibol, né? Com muita força, vai avançando e tomara que a gente tenha medalha. Agora estão as imagens aí do esporte, do handebol, né? Também, que teve sua estreia, né, nesses últimos dias, está avançando. O Brasil também vem muito forte no handebol, mas eu queria destacar hoje para vocês também que que foi uma derrota, mas que tem um sabor também de resistência, de luta. Estamos falando de Rafaela Silva, que perdeu o bronze no dia de hoje para a japonesa Haruka Funako. E depois dessa derrota, a Rafaela Silva chorou, falando que não conseguiu, se desculpando. E a Rafaela não tem nada o que se desculpar, é uma grande história, uma mulher negra de luta, de resistência, e que perdeu essa medalha, mas o esporte nos ensina isso também. E, inclusive, a derrota nos ajuda a entender, nos ajuda a compreender, e eles estão preparados. Claro que afeta esses atletas a derrota, mas ela tem uma grande carreira pela frente também, já nos deu muita alegria no Brasil, e no dia de hoje, infelizmente, perdeu o bronze, mas ficou em quarto lugar aqui nos Jogos de Paris 2024. Também destaque no dia de hoje para Bia Ferreira, nossa boxeadora, que venceu a estadunidense Jajaira Gonçalves e avançou para as quartas de final no boxe. Mas agora eu também queria fazer para vocês alguns outros destaques. O primeiro é que no dia de hoje saiu a primeira medalha da história do continente africano na esgrima, conquistada pelo atleta do Egito, Mohamed El Sayed. Ele conquistou no dia de hoje o bronze e também essa é a terceira medalha do continente africano aqui nos Jogos de Paris e a primeira medalha da história. Ainda mais num esporte como esse, a esgrima, que é um esporte tão elitizado e que vem um atleta africano e ganha a primeira medalha do continente africano. E por falar em África, as imagens que vocês estavam vendo agora há pouco era do jogo que aconteceu ontem no handebol entre a Angola, aí estão as imagens, Angola e a Espanha. A Angola venceu a Espanha e vale a pena a gente fazer um recorde histórico. Foi um país colonizado, a Angola, assim como nós aqui no Brasil, nós não, vocês aí no Brasil, nós brasileiros fomos colonizados pelos europeus, a Angola também foi colonizada pelos europeus, conquistou a sua independência por meio de uma revolução e essa herança do colonialismo continua até hoje. Por exemplo, no handebol, o continente africano tem 54 países. No handebol, somente a Angola, de 54 países da África, está disputando. Isso também mostra como o colonialismo ele afetou as seleções, mas também teve uma resposta. Vale lembrar, por exemplo, dos Jogos de Montreal em 1976, quando mais de 20 países africanos boicotaram o evento para protestar contra o apartheid na África. E para finalizar, os Jogos de Paris foram os primeiros jogos, são os primeiros jogos onde o Comitê Olímpico Internacional colocou o mesmo número de vagas para mulheres e para homens, mas infelizmente esse número ainda não chegou. Nesse momento, os atletas homens representam 51% e as mulheres representam 49%. Mesmo assim, é uma grande vitória, um grande passo que se dá ao abrir as mesmas vagas para homens e mulheres. Mas a gente sabe, claro, a gente que cobre o movimento feminista, que tem acompanhado, para as mulheres chegarem a esses espaços é muito mais difícil
que para os homens, devido à sua carga social, toda a luta que ele fazia, inclusive para enfrentar esse mundo machista, mas essa é uma grande vitória, um grande passo, isso merece, claro, uma medalha de ouro para a conquista das mulheres, conquistado com muita luta, não foi nada fácil, a primeira Olimpíada da história, onde foi abre o mesmo número de vagas para homens e mulheres. Amanhã a gente volta aqui ao vivo, diretamente de Paris, assim que bonsoir, como diz aqui em francês, boa noite, até amanhã. André, muito obrigada. Essa sua cobertura, esse seu olhar social faz toda a diferença. Bonsoir, boa noite.